Sim. 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 Ótimo. Então, vou iniciar a gravação agora. Esperar um instantinho, às vezes ele tem demorado assim. Gravando. Vou compartilhar com vocês a apresentação. Está aparecendo. Ótimo. Então, bom dia a todos. Nosso segundo evento do IntegraMed dentro da proposta da atividade complementar. É muito bom estar aqui de volta com vocês, com algumas novidades que vocês foram vendo ao longo do percurso, né? Então, assim, novos professores integraram o projeto, então bem-vindo a todos os novos professores. Eu vejo hoje outros alunos também participando, são todos super bem-vindos à nossa proposta de integração, na verdade, que já a gente iniciou essa proposta desde julho, só foi aprimorando, né? É isso que faz uma participação conjunta, né? A gente só faz melhorar quando trabalha de mãos dadas, faz parte nessa semana da agenda acadêmica, então depois eu preciso ver a questão dos certificados para deixar que eu vou ver direitinho para todos os inscritos, então a participação está valendo certificado da agenda acadêmica, e essa imagem que eu coloco para vocês é a imagem conjunta das ideias sobre a logo do nosso projeto. Então, junto com as mãos dadas, os alunos criaram o IntegraMed com UF, que virou uma camiseta. Camiseta essa que eu vou sortear no final algumas camisetas para vocês. Tá legal? Então, isso deixa lá para o final, dentro dos participantes presentes, a gente vai fazer esse sorteio, tá bom? Então, como tem gente nova, eu queria saber, dos aqui presentes, se quem já tinha participado do IntegraMed ou é a primeira vez que está chegando no grupo. Então, acessem, por favor, eu deixei lá no chat, acessem, por favor, pelo link, o mente.com, ou então entrem no mente.com e digitem esse código, por favor, 584-9900. Então, ou acessar o link vai direto lá, ou entra no mente.com e coloca 584-9900. Vamos ver aqui como estamos. Então, temos novos participantes, muito feliz com isso. 23 já participavam. 6 chegando, 7 chegando, 8 chegando, que bom. Muito bom. Excelente. Sejam muito bem-vindos, todos vocês. Então, vamos voltar lá para a nossa... não, gente, eu estou falando aqui e não compartilhei com vocês. Aqui. 10, 11 ainda não. Temos vários novos integrantes. Muito bom. Sejam bem-vindos. Então, voltando lá para a nossa atividade. Deixa eu aqui, eu acho que eu fiz besteira, eu vou ter que apresentar novamente, só um instantinho. Entrou aí, né? Então,
Como nós temos novos participantes, eu queria perguntar a vocês, mas talvez seja interessante dar uma lida no caso clínico, o que vocês acham. De qualquer maneira, eu mandei o caso clínico junto do convite, mas o que vocês sugerem? Lemos o caso clínico, novamente, para os novos participantes. Acho uma boa, professora. É uma boa, né, Samuel? Então, eu vou, assim, lembrar. É sempre bom relembrar do seu Gerson, né? Então, o seu Gerson, esse é um caso clínico real, acontecido no AP, logicamente, o Gerson é um nome fictício, né? Então, o seu Gerson, paciente de 71 anos, branco, casado, aposentado, residente do Barreto, em Niterói. Ele é hipertenso, acompanhado eventual na unidade básica de saúde, e teve diagnóstico de câncer de próstata em tratamento no AP. Faz uso de diclofenaco por conta de dores para urinar. Mesmo com o isolamento social decretado na cidade em março, seu Gerson achou que era uma medida de prevenção exagerada, discordou e continuou saindo para encontrar com amigos, visitar os netos e ir à lotérica fazer suas apostas. Seu Gerson faz parte de um grupo do WhatsApp dos amigos do Dominó da Pracinha e por lá recebe inúmeras mensagens. Informou que nos últimos dias, a partir de sugestões dessas mensagens recebidas, passou a tomar 2 vezes ao dia uma mistura caseira de mel, limão e cachaça para aumentar a imunidade contra a Covid. Em 17 de abril, sentiu-se um pouco indisposto, com sensação de cansaço físico, dor de cabeça e reclamou com a esposa sobre a comida. Tudo estava sem gosto. Utilizou paracetamol, 1 a 2 comprimidos de 750 miligramas a cada 6 horas para alívio dos sintomas. O filho levou à UPA. Gerson, além dos sintomas acima, referia tosse seca. O médico que o atendeu descartou a possibilidade que algum fármaco estivesse relacionado à gênese desse sintoma e prescreveu azitromicina 500 miligramas, um comprimido ao dia por 5 dias. 2 dias depois, apresentou quadro de dificuldade para urinar e estava mais prostrado. No dia 20 de abril, a obstrução urinária piorou e ele foi internado. Diagnóstico, nesse momento, de insuficiência renal aguda obstrutiva. Ao exame físico, ele apresentava estado geral, regular, lúcido, orientado, interagindo, cooperativo, hidratado, hipocorado, acianótico, anictérico, eupneico em ar ambiente e febril. Perfusão capilar periférica preservada, urina concentrada e com grumos e tosse seca. PA de 98/50, frequência cardíaca de 87, saturação de oxigênio de 97%, temperatura axilar de 37,9, RCR em 2 tempos, BNF sem sopros, AR, MV-UA sem ruídos adventícios, abdômen atípico, peristáltico, timpânico, flácido, depressível, dolorido, a palpação em hipogástrio, sem sinais de irritação peritoneal, sem massas ou visceromegalias. MM2, edema, 1 cruz em 4, panturrilha sem empastamento. Impressão, paciente hipotenso, normocárdico, febril, com início de tosse seca. Bom, e aí, nós já discutimos algumas questões relacionadas ao seu Gerson, questões no âmbito social, como também algumas questões relacionadas aos possíveis diagnósticos. Então, nós já passamos por essas primeiras questões sociais, as características clínicas que estão presentes no caso, se ele seria ou não um paciente notificável, as questões relativas à perda do olfato e paladar, como também terminamos na aula passada falando sobre a questão do hipertensivo usado por ele e a correlação disso com a infecção que ele tinha. E na questão de hoje, que nós vamos iniciar o nosso caso, seria a questão número 8.
Chama a atenção no texto a questão de gênero, no trecho reclamou com a esposa sobre a comida. Reflita sobre a divisão sexual do trabalho, o cuidar visto, vivenciado como tarefa feminina e até a violência, já que muitos conflitos eclodem a partir disso. O homem desqualifica a comida, tudo que a mulher faz, e daí podem se seguir vários caminhos, desfechos, para se discutir aspectos relacionais e estruturais envolvidos. E ainda junto, os mitos associados ao exame de próstata, o questionamento sobre a potência, a sexualidade. Então, essa foi a questão envolvida para a discussão e para vocês, então, agora colocarem as suas opiniões. Oi, estão me ouvindo? Oi, sim. Então, o meu grupo conversou um pouco sobre isso, né? A gente chegou à conclusão que muitos desses fatores que estão citados aí na questão, eles são intensificados pelo isolamento social. A gente tem visto diversas notícias, diversos relatos de que a quarentena, esse tempo que a gente fica agora mais em casa, tem sido um fator decisivo para expor situações de machismo, violência doméstica, e não só isso, mas também por uma imposição das tarefas domésticas totalmente à figura feminina. O homem, mesmo estando em casa, quer dizer, estando em casa não, porque o seu Gerson, por exemplo, continua saindo para ir jogar dominó, para ir na lotérica, visitar os netos, e a gente imagina que a mulher dele tenha que ficar em casa para realizar as tarefas que ele não está realizando, né? Então, a gente percebe que essa condição de quarentena vai destacar mais essa situação dentro de casa. E, além disso, esse machismo que já está enraizado na sociedade, já é uma construção social, né? Ele vai ser responsável por criar uma ideia da masculinidade que taxa quase todas aquelas medidas cautelosas, né? O cuidado com a própria saúde, como um termo bem chulo, que eu vou pedir licença para falar, da viadagem, né? O cara que se cuida, o cara que faz o exame de próstata, o cara que vai atrás dos tratamentos, ele é taxado como uma pessoa que não merece o título do másculo, essas coisas assim. Então, isso tudo vai favorecer essa postura do seu Gerson de recusa ao tratamento, não recusa, mas de deixar chegar a esse ponto, de se recusar a ficar em casa e de expor a companheira dele a essa situação. Ele meio que encontra na submissão da mulher uma forma de ressaltar a masculinidade dele, já que a saúde está debilitada. Então, foi mais ou menos essa ideia que o nosso grupo elaborou. Excelente reflexão. Lembrei, Samuel, que você contou, eu conheço um caso exatamente, também verídico, exatamente assim, de pais de uma amiga nossa, que o pai se recusou a ficar em casa e infectou a mãe, ela já faleceu, ele está vivo. Imagino como é para ela, né? Para ela conviver com isso, enfim. Isso tudo que você falou é totalmente cotidiano de muitas famílias, né? Exatamente. O que vocês gostariam de comentar mais? Alguém mais refletiu sobre a questão dessa violência doméstica que assim, realmente eclodiu nesse período, né? Foi, assim, bastante preocupante. Eu vou querer falar, não estou esperando os alunos falarem. Estou esperando também. Não estou me aguentando. Mas mais gente discutiu, né? Vamos lá, pessoal. Caramba, eu queria muito saber a opinião de vocês mais jovens. Por isso que eu estou me controlando. Porque Gente, se alguém tiver vergonha de falar, pode escrever. É mais fácil. Escreve no chat. Ou então deixa a câmera fechada, né? A gente eu tinha escrito o texto
para me basear nessa fala, assim, da questão 8, eu não estou achando ele. Vou achar e eu falo, tá? Só avisando aqui. Tá bom. Tá, mais alguém? Vamos, queria muito, muito saber. Bom dia, todo mundo. Bom dia. Quando eu li essa questão, foi bem no comecinho, assim, do Integramed, ainda na quarentena, e a Karen tinha acabado de falar, eu acho que perguntaram para ela a respeito da maior incidência de casos de Covid em homens, e aí isso foi relatado que, cogitavam que era para que às vezes eles estavam mais expostos e tudo mais a trabalho, e aí ela falou assim, não é bem assim também, é que a gente não sabe ainda realmente como dá o processo viral, né, se tem diferença entre homem e mulher, e não é só porque o homem, ele às vezes é tido como o que trabalha, ou que vai atrás das coisas, e tá mais suscetível a isso. Então eu acho que no meio científico mesmo, acho que foi até o que abordaram, e aí foi que a Karen deu uma refutada na hora. Aí foi o que, quando eu li a pergunta, foi o que me veio à cabeça, assim, da gente até hoje ainda acreditar que homem é o que vai atrás, homem é o que trabalha, e então ele estaria mais suscetível a pegar Covid. Então, que não é muito bem assim. Acho que a Karen quiser pegar o gancho e falar. Tem muitos ganchos. Achou, João? Eu achei o texto. É que tem um tempo que eu fiz ele e tudo mais, aí eu precisava de uma coisa para refrescar minha memória, assim. Mas o que eu ia falar em relação ao Gerson é que é bem perceptível que o pensamento dele, né, as ações dele estão baseadas nessa organização patriarcal binária, né, em que nós estamos inseridos, né, onde os papéis masculinos e femininos eles são delimitados, né, e é engraçado porque eu vejo que isso vai adentrar em outro tema, assim, mas a mulher ela é definida a partir da ausência do homem. Então, o homem ele tem que ser XYZ, e se ele não for isso, ele vai ser tido como uma mulher, assim, sabe? E nesse sistema binário, nesse sistema patriarcal, ser visto como uma mulher é algo negativo para a pessoa que tem essa mentalidade. Então, quando você... E é engraçado, né? Que se você for analisar essa pintura assim, de longe, você vê que toda essa organização é baseada na insegurança, né? Porque o seu gesto ele tem que ser X, Y, ele está inseguro, ele é inseguro em admitir assim, que ele não precisa ser toda hora aquele cara, sabe? Aquele o machão, ele não precisa ser, e aquilo dali está tudo bem, sabe? Mas não, o método que essas ações se baseiam são sempre a insegurança. E aí quando você vê o exame de próstata, fazer o exame de próstata é ceder a essa insegurança, sabe? Você deixar de ser o homem, né? O homem, o macho, o homem da casa, sabe? Então não é de surpreender que isso tenha acontecido com o seu Gerson e que seja uma coisa que acontece normalmente, assim. É muito comum homens não realizarem o exame de próstata. Eu acredito que hoje o cenário esteja mudando, mas ainda é predominante essa visão de não preciso fazer, assim. De novo, tudo é sempre pautado na insegurança, assim. Mas, enfim, é isso. Era isso que eu queria falar. Deve ser bom esse documentário, hein, Carlos? O Silêncio dos Homens, ali colocou no chat. Interessante, uma reflexão bem, bem importante, né? Porque também tem uma The Mask You Live In, na Netflix, que fala muito desse impacto, né, do machismo nos homens, né? Porque
É muito impactante você ter que se controlar o tempo todo, por exemplo, na coisa da emoção, né? Você, desde criança muito pequena, você não pode revelar seus medos e suas inseguranças, e isso gera, enfim, todo um processo muito sofrido, acho que para os homens, né? Embora a masculinidade tóxica, embora eu ainda ache que o machismo é muito mais prejudicial para as mulheres do que para os homens, mas tem todo um caráter, né, que prejudica muito os homens, inclusive, o homem não chora, né? Eu vou botar aí também depois também é muito interessante, é um documentário mais direcionado quer dizer, é feito por americanos, né? Então, tem uma direção mais no sentido daquela cultura, mas a gente se reconhece muitas vezes, né? Queria muito ter sido mãe de menino para permitir que eles pudessem chorar, mas eu tive 2 meninas. Estou criando feministas, mas, assim, na verdade, eu queria, enfim, não sei se tem mais alunos falando, que eu realmente estava muito curiosa para saber o que vinha de pessoas mais jovens, né, que a esperança, a gente fica na esperança dessa possibilidade de mudar, mas é muito difícil mudar, né, porque, na verdade, todos nós estamos expostos o tempo todo a essa cultura, né, que a gente vê mudança, eu acho, né, nos filmes, a gente vê alguns filmes preocupados em mostrar, né, um comportamento um pouco diferente, menos machista, mas se a gente for parar para pensar, todos nós somos expostos o tempo todo a essas informações, né, essa formação da nossa personalidade como numa cultura machista, né, numa cultura onde vocês falaram tudo, não vou só falar de novo, mas acho que reforçar, né, essa construção social do papel do homem e da mulher, né, essa coisa bem binária que o João estava falando, onde a gente é difícil não se encaixar nos papéis, né? Então, mesmo quando a gente fala, quando eu falei, né, a esperança de ouvir os mais novos, e tem mudança, eu acho, mas também eu me sinto até meio egoísta, porque, na verdade, é botar esperança numa população que está sendo exposta também a essas mesmas informações. Então, esperar uma revolução só porque são mais novos, não sei se é no mínimo ingênuo, né? Mas, enfim, de qualquer maneira, a gente vê essas modificações, né? A gente vê, ao passar do tempo, as gerações mais... sei lá, menos preconceituosas, um pouco menos machistas, mas eu acho também, por outro lado, e eu queria muito ouvir vocês, se isso é verdade quando a gente pega uma população maior, né? Porque as falas de vocês, dos grupos, né, dos 2 grupos que falaram, acho que são falas que trazem que reforçam essa esperança, mas eu não sei se é tão amplo assim. E só para comentar, a Lívia sempre fala muito bem, ela quer falar, mas só para comentar, uma pesquisadora da UNB, ela fez uma pesquisa com WhatsApp, grupos de WhatsApp de homens. Não sei se alguém viu isso. E homens, em geral, com ensino superior, né, que a gente espera, não sei por que a gente espera que sejam mais esclarecidos. E o que ela viu, ela relata, né, no estudo dela com relação a esses grupos, uma toxicidade, um machismo assim, tão absurdo, né, de sexualização da mulher, de desvalorização da mulher, de gordofobia, de homofobia, assim, uma coisa muito assustadora. E aí eu fiquei repensando, assim, né, às vezes o discurso dos homens mais velhos, né, mas, na verdade, quando você vai ver os grupos desses homens, eles, na verdade, reforçam o tempo todo muito, muito pior do que a gente pode imaginar, né? Um machismo ainda mais arraigado do que a gente pode imaginar. E aí, depois, eu queria saber se vocês... se isso é uma realidade do mundo dos mais novos, que a pesquisa dela é com mais velhos. Acho que vou deixar a Lília falar, depois a gente continua. Eu acho que o Carlos tinha pedido hoje para falar. Desculpa. Eu acho que eu vou falar rapidinho, prometo. Uhum. Então, pelo que a Karen estava falando,
a respeito, assim, do progresso que está acontecendo em relação aos mais jovens e tudo mais. E justamente foi isso que o comentário ele tinha, do documentário que eu falei, que é O Silêncio dos Homens, que eu até botei no chat. Ele colocou um fator central nesse processo que eu acho que, assim, permeia grande parte, pelo menos permeou grande parte da minha vida e permeou grande parte da vida dos meus amigos, e que é a pornografia, sabe? Então, quando a gente cresce ouvindo isso sobre pornografia, quando a gente é submetido a esse tipo de cenário, tanto por televisão, mostrando mulher em cerveja, em comercial de cerveja, quanto nossos amigos falando de pornô e tudo mais. E isso acaba deturpando não só a nossa relação que a gente tem com mulheres, né, mas a nossa relação que a gente tem entre os nossos amigos, entendeu? E isso nunca é dito, pelo menos nunca foi dito para mim quando eu era mais novo, e, pô, eu sou de 2000, né, então eu tenho 20 anos. Não tem tanto tempo. E nunca foi dito para mim que era errado, sabe? Na época, meus 14 anos e tudo mais. Que é quando, pelo menos, a gente começa a entrar um pouco nesse mundo. E para você se dissociar disso depois de um tempo, é um processo muito grande, sabe? Então, para você pensar, cara, isso é errado, sabe? Tipo assim, pô, minha relação sexual não pode ser desse jeito. Tipo assim, eu não posso tratar a mulher assim e tudo mais por causa que eu tenho que estar lá tendo prazer, sabe? Então, eu acho que quando o documentário colocou esse fator central no processo de formação, tanto ética, assim, de mais jovem e tudo mais, eles falaram, é um processo a longo prazo, sabe? O que acontece em grupo de WhatsApp de moleque, assim, e tudo mais, é até certo ponto algo que tem que ser desconstruído, mas a gente sabe que não vai ser de uma hora para outra, sabe? Porque senão você vai ser taxado de, pô, desculpa o linguajar também, mas, viadinho, sabe? Essas coisas que de senso comum, assim. Então, eu vejo muito avanço hoje em dia, pelo menos entre os meus amigos, sabe? Então, a gente sabe que hoje em dia não tem como a gente só ficar falando de mulher, não tem como a gente só ficar falando de droga, não tem como a gente ficar falando só de festa. Porque a gente tem que ter abertura entre a gente mesmo para falar, pô, não tô bem com isso, pô, em casa tá chato, não tô indo bem na faculdade, não tô indo bem com a minha namorada. Então, a gente tendo esse espaço de abertura, que é o que eu estou presenciando faz uns 2 anos e tudo mais, entre os meus amigos, que eram os mesmos amigos que falavam de pornô. Então, eu acho que a gente viu que é insustentável a gente manter isso até uma velhice, sabe? É insustentável a gente manter esse padrão de masculinidade que a gente aprende desde pequeno e começar a tentar mudar isso, entendeu? Mas eu acho que ainda assim, entre a gente enfrenta certa resistência. Não é todo mundo que quer ter essa abertura, não é todo mundo que quer botar a cara a tapa e falar que não tá bem, que o relacionamento tá ruim, que teve uma ejaculação precoce, essas coisas. E é uma desconstrução, mas uma desconstrução que vai ser lenta, assim, eu acho. Mas eu acho que tá ocorrendo. E eu espero que mude, assim. Eu acho que a gente, principalmente gente mais nova, assim, tem que ter um papel central nesse processo de formação, assim, de novas cabeças, que eu não quero que meu filho tenha isso também. Então, eu acredito, sim, que está mudando, mas eu acho que é a longo prazo, assim, que a gente tem que atacar onde tem que ser atacado, sabe? Então, atacar na pornografia, atacar no nosso entendimento sobre o que é ter uma amizade com mulher, sobre o que é ser homem, sobre o que é ser um indivíduo em sociedade, né? Então, eu acho que é isso. Muito bom, Carlos. Lilian, eu acho que é você, né? Eu também, assim como a Karen, acho que a gente deve escutar mais, tá vendo que tem um monte de alunos e alunas que querem falar, então eu vou só fazer um comentário, compartilhar uma questão que eu vivenciei no trabalho de campo, nas várias pessoas que a gente convida para falar nas situações, nos temas que a gente trabalha. A gente estava trabalhando o tema da transexualidade e eu ouvi de um homem trans uma questão que eu nunca tinha pensado antes. A partir daí comecei a pensar o quanto que para a sociedade em geral é mais complexo, para a família, por exemplo, né, de uma pessoa trans, aceitar mais complexo aceitar um homem trans do que uma mulher trans. Por quê? Porque
a transformação, a passagem de um papel masculino para um feminino é como se fosse uma descida de nível social, uma descida de nível de importância social. A subida, então, por outro lado, um homem trans, ele tem que subir nesse mesmo escalonamento, degrau, enfim, concepção da sociedade. Então, que é mais difícil a aceitação por conta disso. Essa é uma questão, assim, para mim, que simboliza, para além das questões específicas das pessoas trans, né? É uma coisa que simboliza as dificuldades da sociedade da gente, né? A forma como a gente, ou a sociedade em geral, cria essa gradação de valores entre homens e mulheres. Então, isso me impactou muito, né? Porque tinha ali na questão das pessoas que estavam com a gente, né? No caso desse homem trans, uma questão nova para mim, que é os nossos valores se impregnam e os nossos preconceitos se impregnam, e para essas pessoas fica ainda outras tarefas árduas a serem vencidas, que é essa concepção da sociedade em geral. Então, não é só simplesmente aquele indivíduo, mas todos os estigmas que estão associados e todas as nossas vontades de encaixar nas nossas pré-concepções, o que é, o que não é, o que é bom, o que é ruim, o que é melhor, o que é pior. Então, isso eu acho interessante para reflexão, porque isso traz para todas as nossas questões de como a gente, sociedade, vê, né, homens e mulheres, e esses estigmas ou esses comportamentos esperados, né? Mas depois, se for o caso, eu volto com outras questões, mas eu só queria compartilhar isso. Acho que agora é o Leandro. Bom dia, gente. Minha primeira vez aqui no IntegraMed, né? Eu sou professor do Departamento de Saúde e Sociedade do Instituto de Saúde Coletiva, estou completando 1 ano aqui de UF, onde meio período desse tempo na UF foi na pandemia, né? Então, vamos dizer que metade da minha experiência como professor na UF está sendo nesse estado pandêmico aqui. E queria jogar uma pergunta, uma questão para o grupo, assim, e depois quem quiser e se sentir à vontade para responder. Sei que a maior parte dos estudantes aqui são do primeiro e segundo período, mas também já está todo mundo pensando na clínica, né? Em algum grau. Então, gente, assim, a gente falou muito sobre sexismo estrutural aqui, o diagnóstico a gente fez do caso, né, a partir dos elementos que foram trazidos no caso clínico. Então, a gente vê que o seu Gerson, sim, tem sintomas, né, reproduz esse sexismo no cotidiano e na maneira como ele lida com o próprio corpo e com a saúde. É um homem idoso, né, que está com câncer de próstata, então provavelmente ele é impotente sexual. Nós sabemos o quanto isso impacta na vida de um homem, então é um homem que sofre, certamente. E essa é a questão que eu queria colocar para vocês, assim. Como vocês imaginam incluindo esse sofrimento na clínica de vocês? Está claro que esse sofrimento impacta na saúde dele, que ele não se trata e ele se expõe por sintomas relativos ao sexismo estrutural. Então, assim, como vocês se imaginam incluindo essa questão na clínica que vocês pretendem produzir no futuro? Era essa a questão que eu queria devolver. Muito bom. E aí, alunas? Desculpe, eu posso colocar minha questão, porque tem muito a ver com, eu já estava escrito aqui, tem a ver com a questão do Leandro. Sim. Que aí eu já aproveito, a gente já vai falando disso. Isso, excelente. Então, eu ia fazer esse contraponto justamente, Leandro, porque, tendo como exemplo o caso do seu Gerson, quando a gente fala, e eu vou fazer um contraponto, fazendo um esforço, porque eu, como mulher, né, enfim, inserida, né, nessa cultura, nesse tempo histórico, eu vou estar sempre fazendo uma resistência, uma militância, digamos assim, né, em prol
enfim, da vida da mulher, né? Mas eu vou fazer um contraponto, assim, tocando na questão do homem, porque, assim, o sofrimento é para os dois, né? Há um sofrimento muito grande para o homem, né? E a gente está falando de um sofrimento que ele é, assim, para nós, muitas vezes, a sociedade, é meio invisível, porque o homem ele não expõe. Quando o homem vai falar da sua sexualidade, dos seus problemas de saúde, ele quase não fala, e quando fala entre os amigos, né, homens, ele vai falar, digamos assim, se gabando porque teve, como se estivesse precisando sempre de um aumento de uma potência ali, né, e relacionada à vida sexual dele, quase sempre, né. Quando isso não é possível, ele não fala, ele expõe. E assim, é óbvio que para quem está do lado, ou seja, o homem, a companheiro ou companheira, né, vai sofrer muito mais com isso, né. Então, assim, o sofrimento, ele muitas vezes, a mulher também, que está inserida, né, nesse jogo aí, digamos, um jogo, ela também não vai ouvir, ela também não vai escutar isso. E vai até reforçar muitas vezes esse comportamento do homem, né? Então a gente vê isso muito na clínica, né? Muito, sim. É muito curioso que o João falou assim da ausência. A mulher tem uma ausência, né? Bem psicanalítico isso, assim, né? Então, assim, uma ausência, assim, e existe uma disputa nas relações, uma competitividade também, né? Então, até que ponto, muito delicadamente, muito subjetivamente, a mulher também não compõe de forma a não ouvir, porque quando o homem demonstra, quando ele chora, ele demonstra sua vulnerabilidade, sua fraqueza, muitas vezes quem está ao lado, ou o filho, a filha, também não suporta ver isso. É muito difícil para o homem. Então, um sofrimento é muito grande. Assim. Eu vejo hoje os jovens lidando com os alunos, eu tenho um casal de filhos, Karen, é diferente, eu faço, tenho um filho de 22, assim, eu fiz e faço um esforço muito grande, porque o meu filho era muito chorão, ele sempre chorou mais do que a menina, né, digamos assim, dando um exemplo assim, da expressão, né, e realmente é um esforço que a gente faz, né, então, assim, eu queria, junto com essa questão que o Leandro colocou, pensar um pouco, e essa questão, por exemplo, do exame de próstata, da sua sexualidade, eu tive a oportunidade de levar meus alunos algumas vezes, muitas vezes, numa consulta com um urologista do AP, ele era chefe da urologia. E justamente eu procurava fazer com que os alunos se aproximassem e assistissem algumas consultas dele no ambulatório, porque ele conversava com os pacientes sobre isso. Algumas questões, alguns sintomas que os homens levavam para o ambulatório, para a consulta dele, eram questões que só uma conversa, só uma escuta, já não resolvia, mas assim, aplacava muitos dos sofrimentos do homem ali na consulta, sabe? Então, assim, não sei, eu acho que a gente tem que pensar um outro lado, assim, da vulnerabilidade do homem também, né? Então, acho que seria o caso dos alunos, né? Porque foi lançada a questão pelo Leandro. Os alunos, algum aluno quer fazer um comentário? Eu queria fazer um comentário, eu espero que rápido, mas... voltando à questão da Karen, na verdade, antes, primeiro, comentando sobre o que a Célia falou, realmente foi uma perspectiva agora que você falou no final, que eu nunca tinha tido, de a relação que talvez os homens... Eu sei, assim, por padrão, que homens têm um estigma em relação a procurar urologista e tudo mais, enfim. Mas, parando para pensar agora, eu sei que tem uma cultura feminina de associar a ginecologista a um cuidado mais integrado, às vezes. Você vai na ginecologista, você fala sobre vários assuntos. E nunca me veio à mente que talvez isso fosse algo que homens fizessem também, né? E faz sentido justamente porque eles não recorrem em outros lugares, como amigos e família, para conversar. Então, talvez, realmente, como urologista, como um clínico, ele se sinta mais
num espaço que ele pode ignorar a pressão social em relação a poder falar o que ele sente. Mas, voltando no que a Karen estava falando, no retorno que ela deu, né, na pergunta, em relação a como que as pessoas mais jovens estão lidando com isso e como que a gente vê isso acontecendo. E eu acho, assim, a minha percepção, quando eu olho aqui, eu me sinto muito numa bolha às vezes, sabe? Porque a gente aqui, na verdade, eu acho que, se a gente for parar para pensar nas esferas que a gente tem na nossa vida, né? Tem umas muito contrastantes na minha vida, por exemplo. Eu fui criada Sou criada, né, por pais extremamente religiosos. E então, na minha faculdade, nos meus grupos de amigos, às vezes eu encontro núcleos que o debate, tanto entre homens quanto mulheres, acerca do machismo é algo muito bem consolidado. Ou seja, tem temas velados ainda, que nem o Carlos falou sobre a pornografia. Eu sinto que é um tema velado, que homens estão muito abertos para falar sobre machismo, entre aspas, em alguns sentidos, no sentido mais comercial, no sentido mais padrão da coisa, mas tem assuntos velados como a forma como eles se relacionam com as namoradas e com as mulheres a partir da visão que eles têm da pornografia. Eu sinto que isso são temas tópicos muito difíceis de ser conversados entre amigos, inclusive da minha idade, porque toca na insegurança, toca no fato de que, como o Carlos falou, coisas que são aprendidas desde muito nova, sobre como se relacionar com mulheres, como tratar mulheres, enfim, é um tema complicado, velado, eu acho. Mas, ao mesmo tempo, eu saio para uma esfera que, às vezes, meus pais ou família, em que são pessoas que estão, às vezes, pessoas da minha idade, eu tenho 21 anos, e tem uma visão sobre machismo e uma visão sobre o mundo muito diferente. A gente fala, mas são minoria. Eu acho que não são minoria, eu acho que são esferas sociais que o discurso não está chegando, entendeu? E, inclusive, o discurso vamos dizer assim, entre esferas é agressivo, ou seja, no sentido de que tentar passar esse assunto vira um tema muito agressivo, um tema de dificuldade enorme, porque tá querendo falar sobre machismo, tá querendo falar, sabe, como se fosse num sentido ditatorial. E às vezes eu acho que é por erro nosso, inclusive, porque a gente fica tanto tempo na nossa bolha que a gente fica assim, não, isso é óbvio, isso é óbvio. E aí quando a gente vai conversar, a gente vai sentar para debater aquilo com uma esfera totalmente diferente da nossa, de pessoas até da mesma idade, mas totalmente diferente, a gente entra com um discurso de tipo assim, como assim você não pensa assim, sabe? E eu acho que isso é um problema que vai demorar muito tempo ainda, porque eu sou muito realista com essas coisas. Eu acho que vai demorar muito tempo ainda para conseguir integrar e que o machismo seja uma pauta menos assim segregada, menos assim, sabe, de esferas, sabe, que seja um tema que seja não só de quem está estudando uma faculdade pública, está tendo acesso a esse tipo de debate, ou enfim. Eu acho que vai demorar um tempo, não só pela questão de que a gente não consegue debater, não está conseguindo transmitir e gerar diálogo, mas também porque essas pessoas não estão afim, não estão buscando, né? Então, eu acho que é difícil. Eu, se fosse falar, resumindo, né, que eu falo muito, desculpa, gente, mas se eu fosse resumir e responder para a Karen, eu diria que na minha bolha social é um assunto bem debatido, mas eu sei que em outras ele está muito pouco debatido, tanto que tem muita mulher morrendo ainda por feminicídio, tem muita... O Brasil mata... É o país que mais mata, né, trans e tudo mais, então, assim, tem muita gente morrendo ainda por causa disso, e a gente está debatendo, na minha bolha social, a gente está debatendo coisas, tipo, mais simples, entendeu? Simples. Mas, enfim, é isso. Só a questão que foi o Leandro, meu Deus, foi o Leandro, que falou sobre a questão de levar isso para a clínica. Eu acho que o médico no Brasil ele é visto como uma autoridade, né? Não sei se isso é bom, mas ele é visto como uma autoridade social e tudo mais, então eu acho que o posicionamento do médico diante disso, ou seja, o respeito em relação ao nome social de uma pessoa é brutalmente, assim, algo, inclusive, que a gente até debateu em TCS com a Lilian, que é uma coisa que muda
a forma, o respeito que você está transmitindo para aquela pessoa, a forma, às vezes você não tem que fazer uma coisa tão grande, é simplesmente você, como médico, ter um posicionamento de respeito e de abertura para debate nesse sentido do machismo. Eu acho que já faz uma total diferença. E óbvio que a gente tem mais o que fazer, se envolver em projetos e tudo mais, como clínicos e médicos, né? Mas eu acho que começando do básico já é fazer o que muita gente não está fazendo, né? Então é isso. Obrigada. Desculpa, gente, que eu falo muito, mas obrigada. Ana Maria, excelente fala. Agora é o Johnny, né? Oi, pessoal. Olá novamente. Caraca, só fazendo uma leve observação, acho que a Ana Maria ela já falou tudo, assim, eu nem tenho o que falar depois. E acho que foram tantos pontos interessantes que todos vocês levantaram que eu queria comentar, que eu tenho medo de ficar mais prolixo do que eu já sou naturalmente. Mas vou tentar fazer uma leve abordagem assim, de tudo. Eu acho que, no final das contas, tudo se resume à ação, né? Eu acho que é muito legal a gente discutir sobre isso, eu como homem falando do papel do homem, mas eu sei que daqui a, não sei, uma semana, talvez um mês, 2 meses, eu vá, ou um dia, uma hora, eu vá cometer uma ação machista, porque é isso, o que nos define são as ações. E eu posso ter essa consciência, mas eu sei que inevitavelmente eu vou fazer isso. Eu não vou me isentar de responsabilidade. Eu sei que eu continuo tendo ações machistas e tudo mais. Então, acho que a grande questão é você combater isso, né? É como se você tivesse uma batalha para você ir atrás da sua individualidade como ser humano e tem toda essa preconcepção que vai lá e te joga para baixo. Você mesmo, você vai lá e te joga para baixo, joga para baixo, joga para baixo. E um exemplo muito interessante, e aí levando toda essa questão do debate, da gente se debater sobre isso, falar, olha só, não basta só a gente falar, são ações também. Foi aquele Done Bill Zero, né? Mais ou menos 2 meses atrás, ou 4, eu não sei. A quarentena está sendo um tempo muito louco, mas em algum momento da quarentena foi levantada essa questão, assim, que muitos homens seguiam esse cara, um jogador de pôquer, e que, pô, ele era um cara, assim, que tá rodeado de mulheres seminuas o tempo todo, ele quer mostrar, associar isso à fama, de objetificar a mulher, e muitos homens seguiam ele sem refletir, e eu vou falar, eu incluso, eu não vou me isentar de culpa, eu tinha eu não sei, 13 anos quando segui, e uma coisa que acabou ficando lá e nunca mais foi refletida. Eu acho que esse tipo de ação é interessante, de levar isso para o debate, e a partir do debate, isso vai mudar nossas ações. A Ana Maria falou um negócio muito interessante do médico como uma figura de autoridade, né? No Brasil, isso vai de encontro com o que o Leandro disse, né? Qual eu tendo no futuro essa posição de autoridade, não sei se é uma coisa boa ou não, como a Ana Maria disse, como que eu posso mudar essa realidade? Como eu posso sair dessa minha bolha? Porque, querendo ou não, eu sendo médico, eu vou estar trabalhando com as pessoas ali, com o dia a dia, o que é o mundo de verdade. O meu Instagram é uma bolha, eu posso postar um negócio muito legal no Stories, mas vai ser um ciclo restrito ali, não vai mudar o mundo. Ali, eu como médico, eu vou estar falando com o paciente, entendeu? Tem uma realidade totalmente diferente da minha, talvez eu consiga fazer uma diferença, entendeu? Então, acho que a grande questão é sempre a ação, sabe? Como que as nossas ações podem mudar o mundo, as minhas ações individuais. Eu posso estar soando um pouco utópico falando sobre isso, e realmente, assim, eu realmente acho que eu não vou conseguir mudar o mundo, assim, mas eu sei que eu, como indivíduo, eu posso mudar quem eu sou dentro de mim, e talvez, não sei, um dia, se eu tiver filhos, eu sei que os meus filhos vão ter essa visão diferente, e essa coisa vai se propagando e tudo mais. E só mais uma coisa, assim, voltando lá atrás, quando o Carlos falou da pornografia, ontem eu estava vendo um podcast que era sobre drogas, e, enfim, aí uma parada muito interessante que foi dita, assim, né, que o grande problema das drogas, assim, né, quando os jovens começam a usar, é que as drogas são apresentadas de jovens para jovens, assim, um garoto de 14 anos para outro garoto de 14 anos. Então vai ter uma visão totalmente distorcida, né? Se a gente tivesse um debate sobre a droga desde cedo, talvez as pessoas não existissem tantos problemas. A mesma coisa sobre a pornografia.
quando eu tinha, meus 13 anos, quem me mostrou isso e falou, olha, tem que ser assim, assim, assado, foi o meu colega de 13 anos também. Eu não sabia de nada do mundo e achava que aquilo dali é perfeito. E eu sei que aquilo dali moldou a minha percepção que eu tenho hoje, apesar de eu estar constantemente mudá-la, eu sei, como eu disse no início, que eu vou cometer algum deslize em algum momento, entendeu? Porque eu fui criado desse jeito, né? Então, a pornografia, o peso que ela tem, talvez se isso fosse mais debatido, assim, sabe? Se isso fosse abordado entre esses garotos aí, adolescentes aí, pré-adolescentes, talvez o cenário fosse diferente. Então assim, a minha conclusão, aí se tem alguma conclusão dessas coisas difusas que eu falei, é que não adianta só a gente conversar, entendeu? A gente tem que agir, sabe? Não adianta só a gente ficar numa teoria de gabinete aqui, tipo, a gente teorizar sobre o mundo. Acho que isso é saudável, mas a gente tem que ir lá e mudar com as nossas ações. Falar, pô, tem um grupo lá que os caras estão mandando várias paradas, assim, meio... Aí você fala, não, peraí, cara, pô, isso daí não é legal, sabe? Você tá numa roda de amigos e um cara faz um comentário assim, super machista, e em vez de você dar uma risada, você fala, pô, não foi engraçado, sabe? Então são as ações, entendeu? É isso. Acho que tentando responder, não respondendo, acho que tudo no final vai para ação. Eu acho que eu sou o próximo, né? Eu não sei se a Karen quer comentar alguma coisa, ela tinha colocado antes, mas acho que ela, não sei, Karen... Não, deixa os alunos falarem então, primeiro. Tá ótimo. Claro que eu quero falar muita coisa. Mais ou menos pegando um gancho aí no que o Johnny falou e tentando responder a pergunta do Leandro, as falas que vieram agora antes complementaram muito sobre a questão do homem se posicionar no combate ao machismo. Mas eu acho que indo para a pergunta do Leandro sobre o papel do médico nessa situação, e não só na luta contra o machismo, mas também na luta pelo que é o que a gente faz, né? Pelo autocuidado, pela uma questão mais ampla, além do que a gente está ali para resolver. Tem um cuidado que a gente tem que ter, e isso eu tenho visto em várias disciplinas, em vários cursos, esses cursos todos que a gente está fazendo agora na quarentena, todos os cursos trazem a mesma proposta, que é o médico, mesmo estando especializado numa área, saber que ele é responsável pelo paciente como um todo. Então, você não vai simplesmente tratar o câncer de próstata do seu paciente. Você vai ter que fazer um apoio psicológico para ele, você vai indicar um lugar onde ele possa buscar esse apoio, vai fazer um apoio com a família dele. Então, tudo é baseado nisso, né? A homeopatia, a gente sabe que, a proposta é ver o paciente como um todo, não tratar a doença. Estou fazendo optativa de homeopatia, agora eu estou homeopata. E aí, a última aula foi exatamente sobre isso, sobre a gente tratar o paciente como um todo. Quando a gente recebe o paciente, a gente não perguntar. Na alopatia, a gente chega e pergunta, qual que é a sua queixa? E ele vai e fala que ele está com uma dor de cabeça e a gente resolve a dor de cabeça. A homeopatia pergunta como você está. E ele abre todo o leque sobre a realidade dele, todos os sintomas, tudo que ele tem. E isso vai ajudar o médico a encaminhar esse paciente para cada lugar onde ele precisa ser tratado para ajudar na resolução daquele problema específico. Eu vi alguma live, não sei o que foi, alguma médica falando, eu acho que ela é médica da família, ou alguma coisa assim, que trabalha em algum posto de saúde, e ela fala que ela mantém a tradição, que é uma tradição mais antiga, de mandar cartinha para o médico. Ela recebe o paciente, escreve uma cartinha, dá para o paciente, fala assim, você entrega essa carta para o fulano de tal, no prédio tal, na sala tal. E ele me conhece, ele sabe o que fazer. Então, essa noção de que nós não somos as pessoas que vão resolver tudo, nós não somos super-heróis, mas que a gente precisa de quem está trabalhando junto com a gente, de uma equipe, não só de médicos, mas de psicólogos, de enfermeiros, de uma equipe muito estruturada e que, às vezes, é difícil a gente perceber isso no lugar que o médico se coloca, como o fodão que vai resolver tudo, o super-herói, né? Eu acho que é mais ou menos nessa ideia que eu pensei a resposta aí para a questão do Leandro. Excelente, Samuel. Pela ordem aqui seria a Karen e depois o Luiz. Tem tanta coisa, né? Importante, que reflexão boa com vocês. Na verdade, assim, tinha muitas coisas, mas uma delas, acho que depois, no final, o que fiquei mais pensando com o João falando, foi o que a gente faz, né? Então, acho que a atuação individual, certamente,
fundamental, né, esse posicionamento, e eu vou te falar porque eu me posiciono o tempo todo, e é muito desgastante, é muito difícil, a maioria das pessoas não tem resiliência para isso, ou não acham tão importante assim, né, então é desgastante, mas eu acho que é fundamental, né, então, especialmente no caso dos homens, né, que estão nesses grupos fechados, onde se expõe mais ainda o comportamento machista, eu acho que é fundamental, né? Mas eu acho também que a gente precisava pensar de transformar essas ações individuais no coletivo, né? Como que coletivamente a gente pode transformar, né? Eu não tenho a resposta, mas eu acho que é muito mais poderoso, né? Eu vou falando, o humano sobreviveu como espécie porque atuou como coletivo, né? Como um grupo. Sozinho a gente é fraco, sempre foi e não ia sobreviver na savana. E eu acho que a gente continua fraco sozinho, embora tenha uma potência importante, assim. Como no coletivo a gente pode mudar. Isso era uma coisa que eu queria trazer para ver o que vocês acham, né, de como que a gente pode fazer isso coletivamente. Claro que a Integramed, nesse ponto, está fazendo isso, né? A gente coletivamente está pensando a respeito dessas questões e comentando e refletindo, enfim. Então, é uma ação coletiva. Mas não sei se vocês, de repente, têm mais ideias, assim. E aí, depois eu trago as outras reflexões, porque eu acho que essa de como agir coletivamente é muito importante para a gente conseguir mudar a estrutura, né? Porque tudo que a gente está vivendo aí é estrutural. Alguém falou, eu sou assim, mas eu acho que foi o próprio João, né? Mas assim, desde criança eu recebo essas informações, então é difícil mesmo, né? É muito difícil para a gente mesmo, depois de reconhecer todo o processo, a gente continua tendo comportamentos machistas, né? Alguém falou, as mulheres também têm comportamentos machistas. A cultura é machista, não quer dizer que as mulheres não vão ser machistas, né? Então, todos nós temos comportamentos machistas, racistas, de forma não consciente, né? Mesmo que seja de forma não consciente, a gente vai ter esse comportamento. É importante saber que ele é maleável, a gente pode sim mudar. Então, assim, o cérebro dissocia, ele faz essas associações, mas ele é capaz de dissociar e reaprender novas associações. Então, é possível. Mas como coletivamente é mais poderoso, como é que a gente pode fazer? Né? O Luiz e a Lilian também quer fazer comentários, e a Mônica. Oi, bom dia, pessoal. Nossa, é impressionante como uma questão abre para tantas outras questões, né? E aí a gente começa, de repente a gente tem um pensamento no início, e aí quando chega no final, fala assim, não tem nada a ver com o que eu estou pensando. Mas diante de tudo isso foi colocado, e assim, cara, e até para dialogar um pouco com você, porque era justamente nessa perspectiva de coletividade que eu estava pensando aqui, né? Todo mundo tem um exemplo para falar, pelo jeito. Todo mundo está abrindo e falando como exemplo. Então, exemplos são no nosso cotidiano. Mas, assim, um exemplo de não fazer, por exemplo, é como o nosso atual governo faz, né? Quando ele tira e fecha alguns setores que são importantes no combate ao machismo, à violência contra a mulher, né? A gravidez de risco para criança, a questão do aborto, né? E aí veio o Papa Francisco ontem, não sou religioso, tá, gente? Eu sou um cara agnóstico, então, na verdade, assim, veio um Papa Francisco ontem, faz uma fala daquela, aquilo traz muito mais conforto da coletividade do que qualquer outra perspectiva que a gente possa ter, pelo menos na minha cabeça, pensando nessa simbologia do espiritual, né? E aí eu fico pensando como é que a gente faz mesmo, quais são as ações que a gente deve fazer de forma coletiva, em que a gente está perdendo alguns setores importantes nas construções de políticas que estão justamente, foram construídas já há algum tempo, no combate a essa, digamos, epidemia de violência que a gente vive em todos os setores da sociedade, né? Então, assim, a violência explícita, acordar de manhã cedo para ver o Bom Dia Rio, para saber se você pode sair do seu bairro, para saber se tem violência ou não na esquina, entre outras formas de violência. Então, assim, a perspectiva ela é muito mais plural do que o exemplo que está do meu lado.
Afinal, e outra coisa também é não se calar diante desses atos, né? Eu acho que a gente também compactuou muito, e eu falo a gente como sociedade, a gente vinha compactuando quando a gente silenciava com pequenas coisas, seja o vizinho que está espancando a esposa, a mãe que maltrata o filho na rua. Então, assim, não que a gente não é na perspectiva de virar todo mundo fiscal social, tá? É longe disso, mas é perceber essas nuances sociais e que a gente está mergulhado nela e parece que não consegue enxergar que isso está acontecendo do lado. Então, assim, a gente tem... eu vou falar por mim, né? Assim, tenho um familiar meu preso por estupro, eu tenho um familiar envolvido com situações que eu não quero mais ter contato em função dessas violências com a questão da mulher, dos filhos, da homofobia. Então, assim, é como a gente também vai deixando a coisa crescer. Os exemplos que a gente fica dando, e o que a gente faz com esse exemplo que a gente tem, né? Então, assim, tem um específico, tem um individual, mas eu acho que tem um coletivo que é muito maior. Era só essa reflexão que eu queria trazer. Entre outras coisas, mas senão eu ocupo o espaço. Acho que Lilian, né? Gostaria de comentar sobre a coletividade, né? Eu acho que o Luiz falou um pouco, né? Que acho que são questões de como é que a gente faz no nosso dia a dia. Tem tantas questões gerais da sociedade que pode se organizar, quanto... É o outro Luiz, filho, não é você não. Aí o Luiz, ele apareceu aqui. Não é você não. Quanto às questões que são mais do grupo mesmo, quer dizer, o que a gente pode fazer no nosso dia a dia, quando a gente fala, né, nossas... Sabe qual é o Luiz daí? Esse aqui é o Luiz. Esse é um Luiz, devem ter outros. Para espera um pouquinho, filho. E as questões que a gente, no dia a dia, vocês como estudantes podem fazer, nós como professores podemos fazer, e algumas coletivamente, né? Eu citei no chat, tem acontecido situações que antigamente eram normais, professores que no dia a dia fazem piadas sistematicamente, as mesmas piadas todo semestre, que envolvem homofobia, que envolvem machismo, que envolvem tudo isso junto, que envolvem racismo. E durante anos os professores disseram essas piadinhas, os alunos, alguns riam, outros se sentiam mal e ninguém tinha coragem de falar nada disso. E hoje em dia os alunos se organizam e dizem que não, a gente não aceita esse tipo de comentário. O que é que esse comentário faz, por exemplo, numa situação de sala de aula? Ele, além de ser ofensivo, além de pode ser um crime, além de tudo isso, ele cria uma cultura. E aí, quando você vai como profissional no dia a dia, se aquele é um bom médico, e bom médico aí podem estar incluídas várias questões, inclusive ganhar muito dinheiro, eu posso querer copiar essa imagem e nela eu copio algumas atitudes. Então, além da nossa família, nossa origem, né, familiar, a gente tem também esses exemplos no nosso espaço educacional. Mesmo sendo adultos, a gente está provado em relação à discussão da moral e da ética, que a gente vem com uma constituição, um aprendizado dentro da nossa estrutura familiar ou história de vida, e isso pode se desfazer, ou seja, a gente pode passar a cometer atos de não éticos a partir do aprendizado, de um reforço de aprendizado que a gente tenha, por exemplo, na universidade, mesmo você já sendo adultos, ou jovens adultos. Então, o que coletivamente tem se feito? O grupo de alunos que se sente mal, não se sente mais individualmente mal, se junta e faz ações, que podem ser ações contundentes, educadamente contundentes, encontrando em todos os lugares os espaços formais, como, por exemplo, o apoio do diretório acadêmico, como, por exemplo, as pró-reitorias que estão envolvidas com esses temas, e acho que isso, assim, a gente não deve deixar passar, não só porque a gente fica ofendido ou se sente mal, porque a gente considera que isso não é mais um espaço onde essas coisas aconteçam. Isso aí eu acho que pode se ampliar tanto para o espaço educacional da universidade onde vocês estão, quanto também nos outros espaços que a gente encontra, e a gente encontra cada vez mais capacidade de dialogar. Agora, então, né, que a gente está a um segundo de contactar outra pessoa, não precisa mais viajar, nem andar, a gente pega o celular e fala, eu acho que a gente não deve deixar passar em todas as situações. Eu acredito que isso mude cultura. Pode levar um tempo, claro. E tem um outro aspecto que eu estava falando no chat também, que são as pessoas que estão, por outro lado, se sentindo mais livres para fazer comentários cada vez mais perto de crimes mesmo, né? Inclusive pessoas famosas, pessoas com grande poder,
Isso autoriza também falas que são inadequadas ou até envolvem crimes. E a gente tem que ter espaços, né, lutar por esses espaços de contestação disso, inclusive levando à criminalização. O outro lado que eu queria comentar para fechar é um pouco do que a Karen falou, Célia também, o quanto que é difícil educar uma criança tendo esses parâmetros como meta, né? Sem formar com isso um ET, porque também às vezes o tiro sai pela culatra, ou seja, a gente acaba reforçando tanto que a gente acaba criando um problema, né, de diálogo com os demais. A gente não está querendo formar bolhas. Você vai ser um exemplo de pessoa a ser seguido, e os demais são nada. Não pode ser isso. É o tempo todo o diálogo entre o que você pensa e os demais pensam. Eu acho que também outra vez, encontrando semelhantes, criando assim, por exemplo, no espaço escolar com crianças, propondo livros, a leitura de certos livros, como elas são feitas, trazendo outras propostas, discordando disso. São pequenas atitudes que contaminam, que trazem outras possibilidades de diálogo. Acho que isso são espaços coletivos que podem ser ampliados, né? Eu acho que a gente não deve deixar de fazer isso nunca, né? Independentemente do que tem lá fora, digamos assim, metaforicamente. Mônica. Bom dia, pessoal. Super bacana a discussão, bom demais estar aqui com vocês. Então, queria contribuir um pouco nessa questão das ações coletivas, né? Quais são as ações coletivas que podem ser feitas? Eu acho que uma experiência que tem acontecido muito são os grupos, né? O Leandro até colocou a questão da branquitude aqui. Eu acho que grupos para discutir, assim, grupos de homens para homens que possam fazer essa discussão da masculinidade tóxica, sabe? Assim como tem grupos de discussão para a branquitude, onde vai discutir o racismo, porque não adianta só os negros fazerem a discussão do racismo, não adianta só as mulheres fazerem a discussão do machismo, né? É preciso que os brancos se racializem, se coloquem nessa discussão, se insiram nesse debate. É preciso que os homens olhem para a masculinidade tóxica, né? E aí, assim como é preciso que os homens conversem entre os homens, criando vínculos e espaços de confiança, onde eles fiquem abertos para falar. Tem muitos grupos que já acontece isso, também muitos grupos de homens negros que já tem acontecido, e eu acho que esse trabalho é muito importante, porque parece uma bobagem, mas quando você cria uma roda de conversa temática, onde as pessoas vão estabelecendo essas relações, elas podem trazer essas questões, porque muitas vezes elas nem reconhecem isso como masculinidade, né? Eu estava comentando aqui com a Fih, minha filha, a discussão que teve uma Roda Viva, e enfim, é difícil às vezes, eu não vou lembrar agora, mas é difícil às vezes a gente identificar uma situação de masculinidade tóxica, até de racismo, né? Então, assim, quando a gente traz algumas falas, e aí as pessoas vão ajudando a gente a sinalizar isso. Porque eu acho que a maior ação nesse caso, para mim, que eu tenho visto transformadora, é a reflexão coletiva e o diálogo, né? Então, assim, acho que não é nenhuma questão de bolhas, mas são pequenos grupos que vão se fortalecendo, vão compreendendo melhor a problemática e a temática, e a partir daí vão espalhando essas sementes. Eu acho isso, por exemplo, eu acho a universidade um espaço muito rico. O curso de medicina ter um grupo de discussão de masculinidade tóxica e machismo dos garotos, dos homens que estão ali se formando enquanto médicos, enquanto homens, enquanto, enfim, uma série de outras coisas. Eu acho que tem que ter essa discussão. Esse era um espaço que eu acho muito importante. Só isso. Muito bom, Mônica. O Eduardo também queria falar. Oi, bom dia. Vou tentar falar bem brevemente, mas eu fiquei muito instigado por essa questão do Leandro da clínica e por todas as questões que vieram a seguir sobre o coletivo, envolvendo, né, tendo como centro a questão do racismo e do machismo, como está sendo tratado. Primeiro, eu queria muito, assim, agradecer, assim, a fala da Karen, né, ela fala assim, puxa, eu não tenho resposta, mas é no coletivo que a gente pode encontrar as possibilidades de trânsito. E essa palavra trânsito, eu acho que é muito importante para a gente, assim, tanto nas questões de gênero, né, a palavra trans, ela é importante, né,
prefixo trans é importante, eu acho que esse prefixo trans, ele é muito importante nas nossas vidas de modo geral, e dentro dessa perspectiva do coletivo. Como que a clínica, né, como que a gente está implicado nessa questão da clínica? Porque todas as nossas, eu no caso sou formado em psicologia e tenho todo um percurso mesmo na clínica, de 20 anos na clínica mesmo, tanto de criança quanto de adulto, tanto na clínica individual quanto na clínica em termos de projetos coletivos. Mas tem a clínica médica, que é o caso dos alunos que estão aqui, tem as demais, muitas outras clínicas, não é? Então tem uma questão muito importante, que é que todas as nossas disciplinas, né, são disciplinas que se constituíram dentro de um caldo de cultura, que é o próprio caldo de cultura produtor do machismo, produtor do racismo, né? A gente entender que todas as disciplinas que nós nos formamos do que o desejo mesmo, né? A gente, né, eu fui para psicologia, as pessoas foram para fisioterapia, para medicina, enfim, para vários ramos da clínica, por um desejo. E essas disciplinas às quais nós nos dedicamos a estudar, elas já estão dentro de uma perspectiva de visão de mundo, né, em que o machismo, o racismo foram, inclusive, financiadores das nossas próprias disciplinas. Se a gente imaginar que a cultura moderna, ela foi financiada pelo colonialismo, né, que traficou corpos, 10 milhões de corpos negros, e esse mercado negreiro, ele financiou toda a cultura moderna, que produziu, enfim, todas as clínicas nas quais nós nos formamos, e não somente as clínicas, né, todas as racionalidades científicas que fundamentam as nossas clínicas, né? Então, a gente está num período muitíssimo importante, que é esse período que eu costumo, voltando ao prefixo trans, né? O prefixo trans, ele é muito importante para nós. Então, assim, o Samuel, ele falou assim, duas coisas. Uma que ele trouxe a homeopatia, né? A homeopatia também dá uma perturbada, porque você fala, bom, enfim, dentro das visões clínicas, como que a gente se posiciona e tal. Mas ele também traz a questão da interdisciplinariedade, que apareceram em algumas aulas e tal. Eu acredito que hoje, para além das disciplinas e para além da interdisciplinariedade, a gente precisa lidar uma disposição para como poder se abrir para uma transdisciplinariedade, em que as fronteiras disciplinares das nossas disciplinas fiquem perturbadas, em que as fronteiras que definem, que delimitam a minha psicologia, enquanto psicóloga, ou medicina, enquanto médico, ou das diferentes áreas dentro da própria medicina, ou mesmo dentro da própria psicologia, como que esses limites, essas dúvidas, podem ser transpostas, podem entrar em trânsito, e a gente possa fazer um movimento trans do ponto de vista da clínica, das clínicas, né? E isso, a interdisciplinariedade, ela nos impulsiona para esse lado, mas, de qualquer maneira, ela ainda está na interdisciplinariedade, no sentido da manutenção das disciplinas, né? E o que eu considero que a gente está num momento de grande desafio com relação a essa questão é de como que a gente pode tatear as experimentações em que as bordas, as limitações dos muros, as paredes que separam, elas possam ser perturbadas. E a gente possa transitar, abrir para outros trânsitos. Então, essa perspectiva trans, então, ela não vai demonizar um ou outro conhecimento que está construído, não é? Então, assim, por quê? Porque esses conhecimentos, eles foram construídos
sim, a gente tem a noção de que eles foram construídos a partir de determinadas matrizes de pensamento, matrizes epistemológicas, e a gente compreende que esse conhecimento ele é um conhecimento sempre viesado, né? Ele sempre é viesado por essa matriz epistemológica. Então, compreendendo isso, a gente não precisa estar filiado à matriz, mas a gente pode estar com liberdade para utilizar as diferentes potências que esses conhecimentos já construídos podem nos oferecer, né? Então, mesmo assim, na homeopatia, eu conheço. Eu gosto muito de conversar com os médicos homeopatas, assim como eu gosto muito também de conversar, por exemplo, aqui as duas últimas aqui no Integramed, a gente teve assim, momentos muito importantes com discussão a respeito de processos biomoleculares muito importantes, né, de a gente poder discutir. Foi muito interessante a gente poder discutir aqueles conhecimentos. Eu considero isso. Então, não demoniza nenhum outro, não opõe uma coisa a outra, mas como que a gente pode operar no sentido de permitir esse movimento trans, não é? De novo, com a Karen, a gente não tem a resposta, mas a gente está se abrindo para essa possibilidade, e essa possibilidade só é possível no coletivo. Só é possível a gente transitar se a gente estiver em comum. Fora dessa condição não é possível. Então, era isso que eu queria colocar. Que discussão excelente, né? Acho sempre tão incrível quanta coisa rica surge a partir de uma questão levantada, né? E quantos caminhos a gente foi por dentro dessa discussão. A gente está na hora. É muita balbúrdia, né? Que delícia. É muita balbúrdia, né? Não, essa balbúrdia é deliciosa. A gente está na nossa hora de terminar, infelizmente, mas eu acho também, até eu estava conversando agora com o Samuel, eu acho que o seu Gerson trouxe bastante coisa boa para a gente discutir, mas eu acho também que a gente pode pensar no nosso próximo Integramed, também dar uma revisitada, né, o que a gente pode trazer para a discussão com vocês, né? Eu acho que está na hora de também pensar sobre isso, né? A gente pode refletir durante esse mês, porque o próximo encontro vai ser só daqui a um mês, né? Teria mais uma questão, mas agora... Não, a última questão é sobre, eu pelo menos imagino que seja bem objetiva, né? Sobre os exames. Na verdade, são só os exames que seriam solicitados, assim, aí eu deixo com vocês o que vocês acham. Na verdade, é para finalizar essa história do seu Gerson. O que vocês acham? A gente pode encerrar ela brevemente no próximo encontro, mas já com um projeto para outra fase, né? Isso, eu concordo plenamente. A gente pode... Aliás, eu vou abrir para discussão junto com os alunos também esse novo rumo, né? Nova história que a gente pode discutir agora. Eu gostaria agora de fazer um sorteio. Eu estou aqui com os participantes, então eu vou pedir para o Jefferson ele compartilhar a tela dele para fazer um sorteio de 4 camisetas aqui para vocês do nosso projeto de ensino. E ele vai sortear 4 números. E eu vou ver lá na listinha quem são os felizardos ganhadores. Está aparecendo direitinho aí, gente? Está aparecendo. Então, tem de 2 a 56 dentro da listinha lá do... Tá, vamos lá, você é o primeiro, hein? Tá bom. 44. 44? Deixa eu ver aqui. 44 é Luiz Antônio Granja Teixeira. Tá aí? Luiz Antônio Granja Teixeira. Eu só vou falar assim, para ficar com as pessoas que estão presentes agora, né? Tá aí? Pode botar no chat. Luiz Antônio, tá aí?
Oi, Luiz Antônio. Atenção. Ele não está no... É atenção, mas ele não está aqui não. Então, vamos lá. Aqui, vamos rufar os tambores. Eu gostaria que, né, o sorteio da pessoa estivesse presente, né, agora. Dole uma, dole duas, dole três, Luiz Antônio não está. Não tá, então vamos outro, gente. Tá. Eu acho que tinha que passar para outro Luiz. Já sorteou o Luiz. Agora 31. 31, atenção. Beatriz Dinal Gobel Coelho. Tá aí? Beatriz está aí? Bom, o nome está aqui. Tá aí. Ô, Bia, eu estou aqui com os e-mails de vocês. Eu vou mandar um e-mail para os sortudos, tá? Para a gente combinar essa entrega, tá bom? Então, a Beatriz ganhou uma camiseta. Sorteia lá, vou até marcar aqui no amarelinho. Sorteia lá a segunda camiseta. 49. E o ganhador foi Isadora Rodrigues Gondi. Boa! Muito bom. Também. Mais outra. Mais um número. 35. Lineker Rafael de Siqueira. Tá por aí? Muito bom. Muito bom. Falta mais uma, gente. Atenção, para fechar. Cada um faz sua pezinha aí, vamos lá. E o sortudo foi 29, Henrico Vescov Salles. 120 está bem, hein? Foi tudo da 120? 3 foram da 120. A 219 que lute. Tá ótimo, gente. Eu entro em contato com vocês. Mando e-mail para vocês. Vai ter sorteio na próxima também? Vai Olha aí, ter. eu querendo. Vai divulgando, que isso atrai muita gente, hein? Divulgando, gente. Venham participar aqui, ó. Tem a chance de uma camisetinha. Gente, um super prazer estar aqui com vocês. Excelente. Obrigada pela participação de todos. E a gente, então, se reúne para bolar o próximo encontro daqui a um mês. Excelente. Muito obrigada a todos. Não esquece de encerrar a gravação, professora. Estou parando agora aqui. Obrigada a todos. Tchau.